calma, né? E é também a forma como a gente recebe as pessoas, né? Então tem a ver com a hospitalidade do mineiro, com a comensalidade. Então, eu acho que a gente falar de comida mineira e falar só de prato é muito pouco para a riqueza que é essa nossa comida. Ela é realmente uma representação material de uma cultura e de uma identidade de Minas Gerais. Eu entendo que a comida mineira, ela é cultura, ela é identidade, né? Nós mineiros, a gente se reconhece na comida que a gente faz aqui. A gente pode dizer que a nossa comida ela tem pelo menos 300 anos de história, porque o mineiro ele foi cultivando isso ao longo do tempo. A comida mineira ela não é feita de 4 ou 5 pratos, né, considerados como pratos típicos. A comida mineira ela é feita destes pratos, mas ela é feita dos ingredientes, da forma como a gente cuida desses ingredientes, é como a gente prepara um prato, as técnicas que a gente usa, né? Nós temos aqui o pingue frita, que é um jeitinho todo nosso de fazer um refogado, né? Que é ali na paciência, na calma, né? E é também a forma como a gente recebe as pessoas, né? Então tem a ver com a hospitalidade do mineiro, com a comensalidade. Então, eu acho que a gente falar de comida mineira e falar só de prato é muito pouco para a riqueza que é essa nossa comida. Ela é realmente uma representação material de uma cultura e de uma identidade de Minas Gerais. Eu faço vários pratos com tilápia. Eu gosto muito de trabalhar com a tilápia. Ela tem uma variedade enorme que a gente pode criar para vários pratos. Além, lógico, do valor nutricional, que é riquíssimo, né, o filé de tilápia, a porcentagem de gordura ela é baixíssima. É uma das carnes mais magras que a gente tem. Eu gosto de trabalhar com peixe fresquinho. Quando você frita, ele fica crocante por fora e molhadinho por dentro. O bolinho de tilápia, para fazer a massa, a gente faz ela com batata, com as partes da tilápia, que é o conto e a tirinha. Aí a gente faz o recheio, que é o queijo, a mussarela. Aí a gente passa na farinha de rosca, congela para depois poder fritar. Quando ele estiver assim bem douradinho, aí já pode tirar, deixar escorrer e depois montar a porção. Bom dia, pessoal que está no café, se deliciando aí com as quitandas. Se conseguir trazer aí o sabor para cá, para a gente não atrasar muito, né? A gente está conseguindo manter o nosso horário aí mais direitinho. Vamos dar continuidade, então, à nossa programação. Bom, então, nessa segunda parte, né, do nosso evento, desta manhã, o segundo painel é dedicado à salvaguarda dos sistemas culinários da cozinha mineira, o milho e a mandioca, e será conduzido pela gerente de Patrimônio Cultural e Material do IEFA, Nicole Batista. Em um segundo momento, teremos também um tempo dedicado à escuta, discussão e registro de sugestões para a salvaguarda. Bom dia, gente. Agradecer, né, primeiramente, todo mundo que está aqui pela escuta, pela participação. Vou ficar de cá, que eu vou ter que falar em pé. Agradecer ao Instituto Periférico, no nome da Luciana Prachedes, não só por esse evento hoje, mas também por toda a parceria ao longo da construção desse dossiê, né? Essas parcerias com a sociedade civil, com as instituições de pesquisa,
com os pesquisadores, os detentores são o que fomentam aí o patrimônio, a pesquisa e a salvaguarda, né? Dentro do IF, a gente preza muito por essas parcerias. Então, eu já fui muito bem precedida aqui pelas minhas colegas. Acho que elas já deram um panorama muito importante, né, do que é esse bem cultural, que são os sistemas culinários da cozinha mineira, com as bases no milho e na mandioca. Eu acho que elas também deram uma ideia importante do que é a salvaguarda. Então, do porquê caracterizar um bem dessa forma tão profunda quanto nós fizemos, né? O dossiê da cozinha mineira foi acusado de monumental, né, pelo CONEP, assim, que é um dossiê grande, robusto, e toda a função de um dossiê, de uma pesquisa de caracterização, é dar aporte para a salvaguarda, porque também, como a Débora já falou, né, e eu acho muito importante a gente repetir, é a salvaguarda que é o cerne da política de patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural ele não funciona só como esse título, como esse reconhecimento, mas como uma política pública que vai garantir a continuidade desse bem que nós estamos reconhecendo e identificando como importante para a nossa memória, para a nossa história e para a nossa identidade. Então, essa é a necessidade de fazer uma pesquisa profunda, uma caracterização histórica, uma caracterização antropológica, de fazer uma pesquisa participativa, porque o Estado não sabe como proteger se os detentores, né, que também foi o que a Débora falou, essa palavra, detentores, que são essas pessoas que fazem a cultura, que fazem o patrimônio, se eles não falam, se eles não definem, se eles não participam para estabelecer essas políticas. Eu que passo? Aperta aqui? Tá ligado, então. Tá. Então, eu vou apresentar um pouco hoje para vocês, né, só retomar um pouco dessa ideia do que é a salvaguarda, mostrar um pouco da estrutura do plano de salvaguarda, que é um documento que ele é acoplado assim ao dossiê, né, e comentar algumas das propostas de salvaguarda. Não vou assim ler uma a uma, elas estão lá no site, mas vou comentar com vocês porque é isso. A salvaguarda também, o plano, a proposta de salvaguarda, ele é um plano em construção, em constante construção. Então, a gente precisa da participação e da escuta para ir aprimorando essas propostas e também colocando elas em prática. Então, né, essa é a ideia da política de salvaguarda, que é reconhecer, valorizar, estimular, fomentar, divulgar e promover aquele bem cultural. Essa ação, né, essas medidas, essas propostas, elas são sempre feitas em conjunto, então elas são construídas em conjunto e executadas em conjunto, entre o poder público e os coletivos, os grupos sociais, os poderes municipais, locais, as instituições do terceiro setor. Toda a sociedade ali, o bem cultural, ele não vai ser importante pontualmente, né? Ele é um bem importante de uma maneira coletiva, feito de maneira coletiva. Então, a construção e a execução dessas medidas de salvaguarda, elas também devem ser feitas de maneira coletiva. Então, elas são uma responsabilidade conjunta. Essa é uma prerrogativa aí, né? São as prerrogativas legais até da proteção do patrimônio. Então, esse é um caminho assim, para se pensar, né, para que elas servem. Para reconhecer e valorizar como que elas vão ser construídas pelo poder público junto com com as comunidades, e elas vão ser efetivadas e também ser responsabilidade de todos esses grupos. Dentro da política estadual de salvaguarda de Minas Gerais, o IF estabelece esses 4 eixos, né, que é como a gente vai se organizar a curto, médio e longo prazo para executar essas medidas. Então, são ideias que vão ser, essas propostas. Geralmente, a gente usa uma metodologia que chama Fóruns de Escuta para a Salvaguarda, em que a gente faz algumas dinâmicas com os detentores e eles mesmos vão falando, por exemplo, dificuldades que eles enfrentam para transmitir, para continuar aquelas práticas. E isso a equipe técnica vai junto com os detentores, dialogando e refinando aquilo que sai dentro daqueles fóruns, daquelas dinâmicas, e organizando essas demandas, esses questionamentos, essas dificuldades dentro desses 4 eixos. Então, o primeiro eixo, eu falo super rápido, né, gente? Mas é porque a gente quer muito ouvir vocês, então a gente vai agilizando. Então, esse primeiro eixo, né, da transmissão da tradição e da valorização, que vai pensar essas ações
para que dentro daquela comunidade ali, mais internamente e localmente, aquela prática considerada de relevância possa continuar. Então, a gente vai pensar uma questão que aparece muito nos fóruns de escuta de todos os bens culturais. Os mais jovens não estão interessados em aprender essas práticas. Então, isso é ou o que a Débora falou aqui mais cedo. Os mais jovens estão se desinteressando por esse sabor específico. Eles não querem mais comer esse tipo de comida que a gente fazia, né, desde sempre e tal. Então, esses problemas vão estar ali dentro da transmissão da tradição e da valorização, porque, né, através de valorizar aqueles ofícios, aqueles saberes, a gente consegue atrair uma atenção para aquilo dentro daqueles circuitos mais locais, mais internos das comunidades. O segundo eixo, que é a gestão participativa e sustentabilidade, é exatamente essa questão que eu falei, porque envolver os detentores, promover a participação social, ela não é uma coisa simples, né? Não é assim, está lá na legislação que a política de patrimônio, a política de salvaguarda tem que envolver os detentores, as comunidades e ponto final. Não, é preciso estratégias para que isso aconteça. Então, isso não é simplesmente dado, né? Isso é uma coisa complexa, que demanda tempo, demanda recurso, demanda reflexão, principalmente quando a gente pensa em Minas Gerais, um estado imenso, e também, como a Luciana muito bem falou, né, o próprio bem cultural ele se estabelece de maneiras diversas dentro do estado, tanto regionalmente quanto no interior de grupos distintos. Então, aqui, para falar da cozinha mineira, a gente vai falar de comunidades quilombolas, a gente vai falar de comunidades indígenas, a gente vai falar de comunidades rurais, de comunidades urbanas também, etc. Então, são questões, são realidades muito distintas. Então, como que você vai garantir a participação de todas essas pessoas? É preciso se planejar, propor e articular ações para que isso aconteça. Então, essa é a função desse eixo da gestão participativa e sustentabilidade. Tem o eixo do apoio e fomento, né, que vão ser essas reflexões sobre como apoiar aquelas cadeias produtivas, como valorizar, né, a sustentabilidade daquele bem, pensando uma questão de apoio de recursos, de apoio material mesmo para aquela continuidade. Então, pensando, por exemplo, editais de fomento específicos para um bem cultural ou outras ações. Então, também articulações, né, com outros órgãos públicos ou com outras instituições da sociedade civil. E o eixo de promoção e difusão, porque uma coisa também muito importante que aparece muito é essa, às vezes, necessidade de conscientizar não só internamente dos grupos, mas para fora dos grupos, para a sociedade em geral, da importância daquele patrimônio, daquele bem cultural. Então, pensar ações de promoção e difusão, onde você vai difundir, por exemplo, o próprio registro, assim, então, são registrados os sistemas culinários da cozinha mineira. Como que a gente vai fazer com que a sociedade saiba disso? Com que as gestões locais saibam disso? Não é simplesmente um decreto no Diário Oficial, não é simplesmente uma página do IEF. Isso também precisa de uma ação articulada, de uma reflexão em torno disso. Por exemplo, a gente tem um material de promoção e difusão, que são os cadernos do patrimônio cultural, que são uma publicação em que ela transforma aquele dossiê gigante, todo cheio de aparatos e discussões técnicas, num documento de linguagem pública e didático e acessível. Então, ele pode circular dentro das próprias comunidades, ele pode circular nas escolas, para educação para patrimônio e em outros diversos contextos. Então, os eixos que a gente pensa são esses 4. E aí, a gente destrinchou aqui, eu acho que também já é uma coisa que já foi muito falado, né, no método da pesquisa, como que essas propostas foram construídas, né? Então, o primeiro documento que a gente se baseou foi um documento da Frente da Gastronomia Mineira, que foi enviado para o IEFA logo no início, assim, do processo de registro, quando a gente tinha feito os primeiros fóruns, os primeiros seminários, em que eles já indicavam questões relativas à salvaguarda desse bem, pontos para pensar a pesquisa. Então, esse foi um documento muito importante. Naquele inventário que a Débora falou, que é resultado de um cadastro, né, das casas de farinha de mandioca e dos moinhos de milho, que começou em 2019, a equipe técnica do IEFA fez uma análise dos dados desse cadastro e construiu o inventário. Esse inventário ele também elencou propostas para salvaguarda. Então, também é um documento que foi base para a gente fazer essa nossa lista.
as pesquisas de campo e as entrevistas com os detentores, como a Luciana falou, né, em diversas localidades, os dados do programa ICMS Patrimônio Cultural, que são de onde vêm os municípios, né, os municípios mineiros fazem os seus registros locais de patrimônio e enviam esses dados para o IEF. Então, esses dados municipais, locais, também subsidiaram a construção desse plano. E os fóruns de escuta para salvaguarda, que são exatamente... hoje aqui a gente não está organizado exatamente na metodologia do fórum de escuta, mas são momentos como esses, em que a gente apresenta a pesquisa, apresenta as questões, e a comunidade, pesquisadores, cozinheiros, chefes, quitandeiras, outros agentes públicos, né, de Emater, etc., eles dão sugestões, dão opiniões ali que vão subsidiar e vão transformar essas propostas. Então, a gente, né, o IEFA, junto com o Instituto Periférico, realizou, se não me engano, 4 fóruns de escuta ao longo desse processo de registro. Então, assim, né, eu vou passar muito basicamente pelos eixos e pelas propostas, porque elas são longas, mas vou comentar uma ou outra aqui para a gente ter uma noção do que já está lá e para depois ouvir assim, para o diálogo, né, ouvir o que vocês pensam, o que vocês têm impressão disso aqui, se vocês têm alguma sugestão, alguma reflexão. Então, a gente dividiu as propostas dentro dos 4 eixos, né, que esse primeiro eixo da transmissão da tradição, e organiza em uma proposta geral e propostas específicas. Então, essa proposta geral da transmissão e da tradição ficou centrada na identificação e caracterização de outros sistemas culinários, porque, como a gente falou no começo, registrar a cozinha mineira, um bem tão diverso, tão complexo, é uma coisa que fica um pouco inviável assim, de pensar na perspectiva da salvaguarda. Então, nós fizemos esse recorte a partir do milho e da mandioca, pensando no processamento, nas casas de farinha, nas receitas e nas sociabilidades específicas desse bem, mas, já de saída, o dossiê recomenda que se pesquisem outros sistemas dentro da cozinha mineira, né? Então, as doçarias, os laticínios, os licores e as bebidas, o café, que nós abrimos já um novo processo de registro para os ofícios e saberes da produção artesanal do café em Minas Gerais, e apontar para outros. Então, seria, nesse caso, essa primeira proposta, aprofundar nessas pesquisas da cozinha mineira e dar uma continuidade, né, como se fosse uma linha de estudo ali dentro do IEFA, e pensando, né, como que a gente vai garantir as condições de continuidade, não só para os sistemas do milho e da mandioca, mas para esses outros. Então, a gente tem essas propostas, por exemplo, criação de comitês de salvaguarda regionais, então pensar, né, nas mesorregiões mineiras ou em regiões, localidades, pensar, pode ser também por comunidade, né, pelas comunidades quilombolas, comunidades indígenas ou pelas mesorregiões. Então, pensar comitês específicos para pensar políticas de salvaguarda também específicas, e também não só pensar as políticas, mas acompanhá-las. Aprofundar as pesquisas, né, elaborando documentação fotográfica dos detentores, das detentoras, articular ações de educação para o patrimônio com as redes estaduais e municipais de ensino, promover, né, dentro dos fundos de cultura, dentro de outros editais, pontuação específica e editais específicos para a salvaguarda da cultura alimentar em Minas. Pensar nessas formações locais com as gestões municipais também, para essas técnicas específicas do milho e da mandioca, as práticas, as técnicas. Conceder o protagonismo das comunidades tradicionais na constituição da cozinha mineira, então, pensar ações nesse sentido. Incentivar o resgate, né, dos insumos e saberes com risco de desaparecimento. Pensar ali também nessa mediação de agentes para pensar a cozinha mineira pela via do turismo também, que é importante para fortalecer e apoiar. Promover intercâmbio de saberes. Tem algumas outras propostas, por exemplo, organizar uma publicação, apoiar mais pesquisa e documentação. E aí o segundo eixo, né, que é a gestão participativa e sustentabilidade,
que é exatamente essa ideia de pensar ações que vão garantir a efetiva participação dos detentores no acompanhamento e na formulação desse plano. Então, a primeira delas assim, é pensar mecanismo de identificação dos detentores do bem cultural. Então, a gente teve esse cadastro, que a Débora falou, né, online, virtual, por adesão, em que os detentores e as próprias gestões municipais podem ir lá se cadastrar sua casa de farinha e moinho de milho, mas pensar outros cadastros mais abrangentes para a gente conseguir entender onde estão essas pessoas, as cozinheiras, as quitandeiras, essas pessoas que elas compõem esse sistema, onde elas estão, quais são as características e as necessidades. Então, pode ser por meio de cadastros, de inventário, de articulação com outros órgãos que já têm alguns tipos de cadastramento de alguns eixos dessas cadeias. Então, pensar primeiro na identificação desses detentores, saber onde eles estão para poder organizar essa participação, né? Então, formar gestores com a temática da salvaguarda, orientar os detentores, fazer cursos de formação para que eles mesmos possam participar desses editais, né, que também não é só lançar o edital específico, mas formar essas pessoas para que elas possam concorrer. Mobilizar outros conselhos já existentes e comitês, né, conselhos de patrimônio, comitês específicos ali voltados para não só também na parte efetiva da culinária, mas da agricultura, da agroecologia, pensar onde essas coisas estão, fazer esse mapeamento e articular eles ao plano de salvaguarda, às ações de salvaguarda. Deixa eu ver o que mais que a gente pode comentar. Acho que também é importante esse ponto aqui, garantir a diversidade de público atendido pelas ações de salvaguarda. Então, pensar, por exemplo, quando você for pensar um edital, a gente já viu que as comunidades tradicionais, as mulheres, os povos indígenas são protagonistas nesse sistema do milho e da mandioca. Então, pensar também critérios de protagonismo e de prioridade para essas pessoas nessas ações, né? Acho que isso é um ponto importante. E que também foi muito levantado junto dos fóruns de escuta. Aí a gente tem o eixo 3, né, de apoio e fomento, que é pensar exatamente essa questão de formar os detentores do saber para que eles mesmos possam gerenciar ali suas redes, suas cadeias produtivas, suas redes de economia, e também promover, junto com uma rede mais ampla de atores e agentes, esse apoio. Então, é isso, né? Os editais, a valorização de políticas públicas locais, promover as parcerias para financiamento das ações de salvaguarda. O eixo 4, que é o eixo de promoção e difusão, que é pensar o desenvolvimento dessas ações de comunicação, divulgação do turismo e do desenvolvimento das economias locais e comunitárias, para pensar a promoção e a difusão dessa cultura. E aí, como eu falei para vocês no começo, elaborar uma edição dos cadernos do patrimônio cultural, que já está sendo feito pelo Instituto Periférico, está em produção, que vai condensar esse dossiê numa publicação didática, produzir materiais audiovisuais, a gente também já fez o filme, organizar acervos documentais, desenvolver e executar planos de comunicação, isso também já tem sido feito pela Secult, né? Eles fizeram, logo que acabou, que registrou, teve um mês que foi de temporada da cozinha mineira, então que teve diversas atividades, promovendo o registro, promovendo ações com chefes, os detentores. A gente colocou, tem uma coisa também que é interessante, que já é uma ação de salvaguarda em curso, que é essa ideia de organizar e divulgar um calendário que inclua as festividades relacionadas à cozinha mineira, que inclua os lugares, os restaurantes, as feiras, né, organizar uma publicação com isso. Então, a gente já abriu um cadastro dos lugares da cozinha mineira, em que a gente está recebendo cadastramento de feiras, restaurantes, bares, todos que se identifiquem com esses sistemas culinários, que se compreendam dentro dessa ideia da cozinha mineira como patrimônio. Esse cadastro já está aberto no site do IEFA. E aí, assim, passei por alto, né, porque são muitas propostas, muito detalhadas, mas só para a gente ter uma ideia assim, de em que pé que está, por quais eixos essas propostas se orientam.
E aí a gente coloca algumas estratégias para implementação, por exemplo, esse momento que está acontecendo aqui agora é uma estratégia também, que é esse momento de validação com a sociedade civil, com os detentores, de apresentação dessas propostas, de publicizar essas propostas, isso também já é um momento de uma estratégia de implementação. Então, está acompanhando cronogramas, editais e pensar como essas propostas podem se encaixar em projetos para serem efetivamente executadas, revisar periodicamente esse plano, de promover diversos tipos de articulação, como articulação com os municípios, cooperações técnicas com universidades e outras instituições de ensino e de pesquisa. Outra ação que já está sendo feita é pontuação diferenciada no ICMS Patrimônio Cultural, que é um programa do IEFA que incentiva os municípios a promover ações com o patrimônio. Então, todos os municípios que cadastraram casas de farinha e moinhos de milho, eles estão com uma pontuação diferenciada no ICMS Cultural, já de saída a partir do registro. Isso foram quase 800 casas de farinha mapeadas nesse cadastro. Então, já deu uma ampliação, né? Então, promover algumas ações específicas do IEFA de conscientização das gestões locais, como as rodadas do patrimônio, jornadas técnicas com essa temática da cozinha mineira. E uma coisa muito específica desse registro foi a elaboração de um plano de governança, que o plano de salvaguarda ele é pontual para o bem cultural, para a perspectiva do patrimônio, porém, como a gente falou aqui, a cozinha mineira ela conforma como ela conforma um sistema, ela está trazendo para o IEFA, digamos assim, questões e problemáticas muito maiores que o patrimônio. Então, como a gente está pensando que o prato, o alimento, né, que vai narrar aquela identidade, ele está sendo importante de ser valorizado, de ser garantida sua continuidade desde o plantio, o IEFA, como uma instituição de patrimônio, não consegue ter braço, né, para apoiar diretamente ações de proteção e salvaguarda, desde o plantio ao processamento, à transmissão das receitas, aos ingredientes, a qualidade dos ingredientes, dos insumos, a sociabilidade, as feiras. Então, diante dessa complexidade, em que você tem que pensar, assim, um exemplo, garantia de território para as comunidades tradicionais, porque sem território, elas não conseguem plantar os seus insumos com as suas técnicas tradicionais, com suas maneiras específicas, e aí elas não conseguem fazer o processamento também das maneiras específicas nas casas de farinha, etc. Então, ponto zero assim, da discussão, território, né, isso está para além do patrimônio. Então, a gente cria esse plano. Todas as outras coisas que a Luciana citou aqui também, como a questão das monoculturas, dessas técnicas modernas de cultivo que estão indo de encontro assim, né, com essas práticas tradicionais, tudo isso vai para além do patrimônio. Então, a gente cria esse plano de governança com outros órgãos, em que a gente, né, tenta articular ações com outros órgãos, da questão da agricultura, da terra, do território, do saneamento, da água, isso tudo para pensar uma proteção efetiva para esse bem tão complexo que é a cultura alimentar, a cozinha mineira. Então, esse plano de governança vai envolver esses órgãos, envolve detentores e as associações. As associações das quitandeiras estão sendo chamadas, à frente da gastronomia mineira. Tudo isso vai ser chamado para compor essa rede de governança, que é uma rede maior do que a rede da salvaguarda, exatamente pelo fato dessa complexidade desse bem cultural. Eu acho que é isso, assim, era mais uma apresentação, não sei se eu passei muito ou se eu fui muito rápido, mas era mais uma apresentação geral do plano, dessas propostas, né? Eu acho que é importante para a gente ter esses momentos, para partilhar, então eu agradeço vocês pela escuta atenta e a gente está disponível aí para conversar, para ouvir, para tirar qualquer dúvida. É isso. Bom, agora eu acho que o momento é esse agora de escuta, de diálogo, né? Nicole, acho que está ali à disposição para ouvir também, né? Nicole, dialogar com o público. E eu quero aproveitar esse tempinho aqui também para só dar um aviso. Alguém deixou o celular lá na mesa da inscrição do evento e esse celular está aqui comigo. Então, quem tiver... Então, ótimo.
Isso, está aqui comigo. Perfeito? Tranquilo. E aí, se vocês quiserem falar no microfone, ou mesmo, né, daí do mesmo lugar onde vocês estiverem. Pois não. Eu vou levar o microfone para você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaís, eu trabalho na Emater, tá? Na equipe de agroindústria. Parabéns, Nicole, aí, pela apresentação, pelo trabalho. Eu queria, Nicole, saber, na época, né, acho que tem uns 2 anos, a Emater contribuiu, né, na divulgação desse questionário, nesse levantamento das farinhas, né, das casas de mandiocas, né, vamos dizer assim. E eu gostaria de saber se a gente tem acesso, né, àquele município que respondeu o questionário e também saber se essa questão do ICMS já está vigente. A questão do ICMS já está vigente, né? A gente tem um novo ciclo do ICMS que começou agora. Então, a partir o registro foi dia 5, a reunião do CONEP, 5 de julho, que é dia da gastronomia mineira, né? Então, já ficou vigente a pontuação para esses municípios que cadastraram. E os dados, eles são, assim, a gente tem todas aquelas questões da Lei Geral de Proteção dos Dados e tal, mas são dados públicos, assim, e que a gente pode trocar esses dados, né? E, com certeza, vocês podem ter acesso, sim. Já tem uma sistematização e uma análise desses dados nesse documento que está no site do IEFA, que é o inventário das casas de farinha, mas a gente consegue, com certeza, esses dados são públicos. Porque eu acho interessante colocar isso para os nossos colegas, né? A Emater tem uma capilaridade muito grande, né? E poder apoiar aí nesse trabalho. Tá? Eu vou tentar acessar o site. Se eu não conseguir, seu e-mail está disponível aí? Saiu, mas o e-mail está lá no site, Nicole Tá. Batista, gerente do Aí eu te imaterial. passo o e-mail. Isso, com Obrigada, certeza. viu? Imagina. Parabéns. Obrigada. Mais alguém? Aproveitar também para apresentar a equipe que está aqui, né? O André, Maria Luísa, Ellen, que estão aí com a gente na construção dessas políticas. Lá atrás, O celular está lá do outro lado. Ele tem cordinha, você viu mesmo assim? Bom dia a todos. Meu nome é Tereza Lemos, estou gestora de turismo do Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras, lá no sudoeste de Minas. Uma pergunta, né, só sobre sempre turismo. Como que vocês pensam assim, que a gente pode fazer? O que os circuitos, né, turísticos das nossas cidades podem auxiliar nesse trabalho? Estou curiosa para saber. Olha, eu acho que assim, a gente fazer essas articulações, essas parcerias, fazer essas conversas com as próprias comunidades, né? Eu acho que fazer esse trabalho, primeiro, de mapeamento, de onde estão essas pessoas, né? Eu acho que o IEFA pode dar esse auxílio, por exemplo, com os dados que nós já temos. Então, ver se tem algum município que vai ter, por exemplo, uma casa de farinha ali naquela região, o IEFA pode auxiliar nisso. Eu acho que esse novo cadastro que a gente abriu dos lugares da cozinha mineira, né, também pode ser um dado para os circuitos turísticos, para entender quem está se entendendo como um lugar da cozinha mineira patrimônio, né? Isso eu acho que é uma coisa que vai ser super interessante para esses gestores. Então, fazer essa troca de dados, eu acho que primeiro é entender onde que essas pessoas estão, quem são elas, quem está se identificando com esse registro ou como detentor desse saber, e, a partir disso, construir com as próprias comunidades, né? O que pode ser feito, que tipo de programa, que tipo de divulgação, né? Eu acho que é esse mapeamento e esse diálogo também, que é primordial com as comunidades e com os detentores. Agregar valor ao produto. Vamos vender o passeio e a comida. Sim, acho que esse tipo de formação também, né, para fazer com que essas pessoas que estão produzindo entendam o valor, entendam, né, como agregar valor, como valorizar a sua produção. Acho que isso é uma coisa muito importante, que aparece muito como questão dessas produções artesanais, né, que, às vezes, tem uma questão complexa ali de como
agregar um valor àquele produto artesanal, que é um produto fruto de um trabalho tão árduo, mas que, às vezes, acaba, né, faltando essa compreensão de como valorizar essa cadeia produtiva. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante para essa salvaguarda. Oi, meu nome é Ellen. Eu gostaria de parabenizar todos que estão envolvidos nesse projeto. É um assunto que eu gosto muito. Eu sou cozinheira há 30 anos, tenho 47 anos, cozinho há 30 anos. Sou cozinheira e quitandeira. Então, a gente observando assim, a juventude que vem hoje, eles não são incentivados a comer comidas mineiras, pratos mineiros, até mesmo as mães hoje não fazem mais questão de fazer a comida, né? O arroz, o feijão, o angu, a couve, esse tipo de coisa. E você falou sobre que existe, né, a intenção de levar isso para as escolas, para estar fazendo esse incentivo. Então, eu gostaria de saber se isso já é um projeto que está em andamento ou se é uma coisa que ainda está em fase de estudo, para saber como que isso vai chegar até as escolas. Isso ainda está em fase de estudo, né? Isso ainda é uma proposta, a gente está aqui validando e construindo com vocês, mas, como eu falei mais cedo, os cadernos do patrimônio cultural, que, né, a Luciana está lá à frente dessa elaboração, já são um material que a gente pode fazer um plano de distribuição envolvendo as escolas, né? E, a partir disso, pensar ações mais específicas da valorização desses detentores, das cozinheiras, das quitandeiras, desses processos produtivos dentro da escola. Ainda não tem nada efetiva, além dos cadernos, mas, com certeza, é uma ação de grande importância da gente dar continuidade. Agora, só completar aqui uma informação, o Instituto Periférico está finalizando a edição de uma cartilha que ela é destinada a crianças e adolescentes, né, nos anos finais ali do Fundamental 1 e anos iniciais ali do Fundamental 2, exatamente apresentando esses conceitos, falando um pouco, né, o que é cultura, o que é patrimônio, o que é patrimônio cultural, o que é patrimônio cultural imaterial, material, né, o que é a nossa cozinha mineira, o que embasa a nossa cozinha, qual que é a importância da gente conhecer a nossa cozinha, qual que é a importância do milho e da mandioca para a nossa Constituição, né, identitária, e vários outros aspectos, com sugestões de atividades para os professores desenvolverem com seus alunos, porque eles podem desenvolver, por exemplo, a partir de um conteúdo de geografia, como é que a gente trabalha esse conteúdo da cozinha mineira na perspectiva da geografia, das artes visuais, português, matemática. Então, tem uma série, né, algumas sugestões e, obviamente, isso é aberto o professor trabalhar da forma como quiser. É uma cartilha que ela vai ser distribuída digitalmente, ela já vai ser pronta para poder, né, o professor utilizar, porque a gente entende que assim a gente consegue até democratizar o acesso em algumas regiões que a gente não conseguiria em função da limitação de impressão. A gente sabe que isso não substitui o material impresso, principalmente na realidade de algumas regiões, mas é o que a gente consegue fazer com recurso, né, por meio da Secretaria Estadual de Estado de Educação, também que vai nos auxiliar com essa distribuição. Então, daqui a uns dias já vai estar disponível aí no site do Instituto Periférico para download e utilização, exatamente por reconhecer a importância da gente trabalhar com as crianças realmente, porque a gente tem percebido essas transformações, né, nos hábitos e no consumo, e, enfim, na perpetuação aí desses valores. Das crianças, então as crianças acabam ficando resistentes. A criança acaba ficando resistente, o jovem também, a estar consumindo uma alimentação de alta qualidade, né, e trazendo coisas fáceis que a indústria alimentícia vem trazendo aí para a mesa do mineiro. Inclusive, você chega dentro de um shopping hoje, você comer uma comida mineira é uma coisa rara. Muito raro você chegar hoje dentro de um shopping e achar um prato mineiro para você comer, porque a indústria está tomando conta mesmo de tudo isso aí. Então, é igual eu perguntei para ela sobre, né, chegar nas escolas, o marketing é violento, sobre estar chegando nas escolas, e tem a outra parte também, que é importante. Hoje, a maioria das prefeituras tem projeto com terceira idade, aquelas coisas todas, né? Está trazendo a terceira idade para participar, para o pessoal da terceira idade está ensinando os mais jovens, né, falando nas escolas. E é até bom, porque tanto o quadro de ansiedade na terceira idade, ele está participando disso aí juntamente, né, trazendo lá os ensinamentos que eles têm, as experiências que eles têm com a alimentação, tudo para dentro das escolas. Acharia bem interessante que isso fosse pesquisado.
Bom dia a todos. Primeiro, parabéns pelo evento, extremamente rico, e soma-se muito a todos os profissionais que estão por aqui, né? Eu sou Marlon, sou chefe de um restaurante em Santa Teresa, e eu vou pegar uma carona no assunto que foi falado aqui há mais tempo, mas eu deixei que os outros falassem, que é aquela questão de agregar valor aos produtos, principalmente aqueles lá nos fundões de Minas, que às vezes são esquecidos, e são coisas tão ricas e contribuem tanto para a nossa gastronomia mineira, para a nossa cozinha mineira, e às vezes ficam esquecidos, são pessoas mais humildes, mais simples, lá no fundo, mas que são o início da nossa cadeia, são os produtores que não têm muito acesso a conhecimento, então, às vezes, não tem um rótulo, não tem uma embalagem, não tem uma receita bacana, não tem uma formulação bacana para que aquele produto chegue agregado lá na frente, né? Então, a gente tem o Sebrae, tem a Frente da Gastronomia, temos vários profissionais envolvidos nisso, mas eu queria ressaltar que é muito importante o que a gente puder fazer e ir até lá, né? Eu estou em contato com alguns produtores em Macacos, em Nova Lima, e a gente percebe que essa humildade, às vezes, eles nem reconhecem o valor do produto deles, né? Só um exemplo aqui, tem uma produtora, uma fabricante de um bolo de banana lá em Macacos, que é uma coisa do outro mundo, de maravilhoso, e ela não confia em si própria, porque é uma produtora pequena, tal, mas é uma coisa que vale muito a gente correr atrás. Nós que temos uma visão um pouco mais universalizada, a gente está vendo um pouco mais, a gente tomar conta disso, né? E parabéns para quem está indo, para a gente que vai lá para ajudar esse pessoal a subir um pouco no nível da nossa cadeia, né? É isso aí. Obrigado pela atenção. Só comentar assim, que eu acho excelente essa colocação, porque eu acho que, como eu falei, né, a salvaguarda ela tem que ser orientada para onde está a maior necessidade. Então, pensar o pequeno produtor, pensar essas localidades onde a política pública está mais enfraquecida, né? E pensar a valorização dessas cadeias, completa da cadeia de produção, desde o pequeno produtor, o pequeno agricultor, até o chefe que vai trabalhar com aquele insumo. Eu acho que isso é de grande relevância, e isso foi muito colocado pelo dossiê, né? pelas elaborações do dossiê, e está aí no plano de salvaguarda. Eu acho que realmente tem que ser priorizada essas ações mesmo e orientadas para essas pessoas que estão lá na ponta. Concordo muito. Então, bom dia de novo, né, gente? Quer dizer, acho que já boa tarde, né? Aproveitando o gancho aqui, a Lu disse sobre até a cartilha, né, Lu, dessa questão de reverberar essas informações por meio de cartilhas, para que elas cheguem a um público, né, às crianças, ao ensino fundamental, enfim. Como a França, né, porque a França é essa gastronomia referência mundial. Você aprende gastronomia desde cedo. Lá, quando a criança já entra lá no jardim da infância, ela não leva um suquinho na caixinha, aquela coisa, já evita plástico, já evita a própria merenda, né? Ela já é feita. Então, assim, a gente tem todo esse arsenal de produtos e biodiversidade, e é muito bom, né, que possamos colocar isso para as nossas crianças, mas desse ponto assim até do orgulho mesmo, porque muitas têm vergonha do que têm, não é? Então, assim, a dona Lucinha tem até um livro que ela narra a questão da merenda escondida, que as crianças levavam, e esse fato até me fala muito assim de perto, porque minha mãe também foi professora rural, né? E até me apaixono com a dona Lucinha por isso, porque ela se parecia muito com a minha mãe. Estão agora fazendo, né, gastronomia lá no céu, mas os alunos da minha mãe e os da dona Lucinha, né, que ela até narra neste livro, eles levavam, por exemplo, um inhame, uma banana, um pedaço de rapadura, um vidrinho de melado, lá no Bornal, né, e, na hora da merenda, eles tinham vergonha de colocar aquilo na mesa. Aquele que tinha uma oportunidade, um acesso a um pãozinho, um biscoito recheado, né, se exibia com aquilo, e aquilo era o grande valor. Então, assim, eu lembro que a minha mãe fazia isso muito, né, de pegar aquela merenda e compartilhar com todos ali na hora né, e ela também tomava um pouco dessa rede, porque naquele tempo que professora fazia também a merenda. Professora rural é assim, Mater sabe muito bem disso, né, cuida da merenda também. Então,
eles aprenderem. Por quê? Eles tinham vergonha. Olha, eu trouxe o inhame, eu trouxe a banana. Ah, mas você tem um biscoito, eu não tenho o pão. A gente gostava, às vezes, de margarina, né? E não da manteiga que a gente fazia na casa. Então, eu acho que tem que né, essa fisiologia do gosto, o slow food fala muito isso, que o gosto se aprende. Se a gente dar o olho da criança e começar a colocar os sabores para ela, para provar e tudo, né, sem aquele preconceito, ela vai gostar daquilo. E talvez não goste, por quê? Porque já vem carregado, né, dessas questões pouco valorizadas hoje, infelizmente. Então, às vezes, apresentar essa cozinha mineira até de uma outra forma. Ah, você não come a couve, mas talvez se eu fizer um chip de couve aqui, você vai comer a couve crocante. Eu falo, às vezes, no caso da criança, né? De ter essa criatividade. Então, esse é um ponto que eu queria colocar, não me estendendo muito, mas eu achei pertinente falar, aproveitando a questão da cartilha, né? Se fosse possível, Lu, de introduzir, talvez, neste material, um capítulo sobre, por exemplo, a nossa doçaria mineira, né? Nós estamos numa campanha aí sobre o uso do tacho e da nossa colher de pau. São instrumentos, né, emblemáticos aí da nossa cozinha, e eu achei muito bom que ele está aqui também. Então, assim, a informação, às vezes, não chega no interior, não chega para quem precisa, como os doceiros, as doceiras, né, que estão lá com seus tachos, suas colheres, sendo punidas por não poder usá-las em detrimento de uma lei que existia, mas que essa lei, né, em 2007, essa portaria já foi revogada. Enfim, nós agora temos laudo que comprova, né, um laudo foi feito pela doutora Mazili. Eu tenho esse material, ando divulgando bastante esse material. Nós fizemos assembleia, né, uma audiência pública também para tornar isso bem público, sobre esse uso do tacho e da colher de pau, que desde 2000 há 3 anos ela já foi, né, permitida que pudesse ser utilizada. E essas comunidades não sabem disso. Então, muitas doceiras que eu conversei no interior, né, por exemplo, Dona Joaninha, lá em Araxá, eles tiveram, gente, que estanhar os tachos. Quem teve condição fez isso, mas imagina quem não teve. Colocar estanho porque não se permitiu o cobre, né, uma vez acreditando que fazia mal ao organismo. E como faz mal? Se um laudo científico, né, técnico científico, já comprovou que nós, inclusive, carregamos cobre no corpo. E, ao contrário do que se pensa, ele faz bem. Vai fazer um doce de figo numa panela de inox ou de qualquer outra coisa aí, que não vai ficar bom. O que faz mal é o alumínio, né? Não o cobre. Então, assim, nós temos essa permissão de utilizar o tacho de cobre e a colher de pau. Se a gente pudesse colocar um apêndice, sabe, né, um adereço aí que pudesse ter essa informação também nesse material que vai para essas escolas, seria muito bom. Que podemos, sim, usar a colher de pau e o tacho de cobre, desde que sejam devidamente higienizados. Muito bom, obrigada pela sua contribuição. Eu acho que é isso, assim, né? Quando a gente fala, quando elas falaram do marketing, né, pesado da indústria alimentícia, desses grandes monopólios, assim, eu acho que o patrimônio ele é uma força mesmo, né? Valorizar o pequeno produtor, valorizar esses bens que são transmitidos histórica e culturalmente. Acho que isso é um pouco o papel do patrimônio, né? Que ele passa esse orgulho mesmo, essa identidade, essa valorização, essa positividade para aquela coisa que é o bem cultural. Então, já se entender como detentor do patrimônio, se entender como alguém que faz patrimônio. Então, a minha mãe, ela é cozinheira, quitandeira, aí eu vi num filme, eu vi que a professora falou na escola que isso é patrimônio. Então, isso quer dizer que isso é importante, né? Então, eu acho que o patrimônio, a patrimonialização, esses processos, eles são uma força também para isso. Eu acho que a gente, a longo prazo, vai vendo esses resultados, né? Para além dessas ações que a gente consegue elencar e do que a gente consegue mensurar, eu acho que isso também, tornar uma coisa patrimônio, vai trazendo esse aspecto da valorização por si só, não apenas, mas também. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente vai poder ir percebendo a longo prazo. Mais alguém, gente? Quero contribuir. Bom, gente, me chamo Igor Diniz,
Estou como atual secretário de Cultura e Turismo lá de Paracatu e vou fazer uma fala amanhã sobre a questão da importância dos festivais. Mas eu queria contribuir numa situação que o chefe falou aqui sobre, e também a senhora falou sobre a questão das crianças, né? Paracatu tem as quitandas como patrimônio material do município. Nós temos as quitandas tradicionais, mas também temos as quitandas tradicionais das comunidades quilombolas. Então, nós fizemos 2 tipos de registros, né, como imaterialidade do município. Nesse sentido, nós precisávamos incluir as crianças, e não só as crianças, mas como toda a comunidade de Paracatu, dentro desse sentimento, a partir do momento que nós entendemos que a cozinha de Paracatu, ela tem um diferencial e as pessoas realmente elas têm esse sentimento de pertencimento. Mas a gente precisava ir na base. Nesse sentido, o que eu fiz enquanto gestor público? Dentro do plano de salvaguarda da imaterialidade, a gente tem uma questão de manter essa tradição viva. Eu fiz um credenciamento público onde eu contrato as mestras e mestres quitandeiros para poder aplicar oficinas da cozinha embasadas na imaterialidade do município. Então, nós temos 22 quitandas totalmente como patrimônio material do município. Então, nisso eu fiz o quê? Eu fiz o credenciamento, a quitandeira ela vai começar aí agora nas escolas. É um projeto, eu acho que até inovador, não sei se tem algum município que fez isso, mas a quitandeira ela vai na escola agora e vai fazer uma oficina com essas crianças sobre essa questão da imaterialidade. E aí nós dividimos em 3 públicos: crianças, adultos e idosos. Porque nós temos um espaço social que chama Céu das Artes, que é num bairro periférico do município de Paracatu, onde a gente tem um trabalho com idosos. Então, nós vamos trabalhar isso com eles. E, nesse sentido, nós dividimos também um trabalho que a gente tem lá de as mestras griot, que são aquelas pessoas que possuem o conhecimento intrínseco desde a infância, mas elas não querem fazer daquilo dali um negócio, uma geração de emprego e renda, que é o saber. Então, nós criamos uma certificação para elas, para a gente também poder ter acesso a essas receitas, a essa materialidade, a esse saber. E daí a gente está criando agora a indicação geográfica das quitandas de Paracatu, com embasamento nessas mestras griots, mas automaticamente trazendo as pessoas que fizeram das quitandas o seu ramo de negócio. Então, nós criamos a Associação das Quitandeiras e Quitandeiros de Paracatu, a AQUIP. E temos uma marca também originária desse sentido, que vai gerar agora a indicação de procedência. Então, nós temos 2 marcas. A marca de comercialização das quitandas de Paracatu e a marca da indicação de procedência. Mas tudo isso com sentimento de pertencimento justamente nesse foco da educação infantil. Nós sabemos que o poder de transformação é de dentro da educação. Então, nós temos que entrar dentro disso. E aí nós vamos começar a fazer esse trabalho com a questão da quitandeira mestre, né, que vai dentro e ela vai de doma, ela vai todo um aparato mesmo, né, para ensinar a fazer o pão de queijo, a queijadinha, a desmamado, o manepelado. Na realidade, Paracatu não tem tradição de bolinho de chuva, mas o biscoitinho de queijo, né, o bolo zumbi, que é do quilombo, o doce de coco xodó, né, que é do quilombo. Então, ou seja, o doce de laranja da terra, que é do quilombo, né, queijadinha desmamada, pão de queijo, empadinha de capa fina. Então, ou seja, são 22 quitandas que a gente vai trabalhar dentro disso. Dentro da escola, justamente, nós temos 32 escolas municipais e 22 estaduais. E, nesse sentido, a gente dividiu em 3 eixos para que a gente pudesse atender todas as escolas e fosse passando um pouquinho desse saber. Justamente por entender que nós não vamos conseguir colocar uma matéria de cozinha mineira nas escolas, mas nós vamos conseguir colocar uma oficina de imaterialidade dentro das escolas, partindo do pressuposto que, em Paracatu, a quitanda é um patrimônio imaterial e igual eu estava falando com a Tereza mais cedo, não é simplesmente algo que a gente come, é um sentimento. Então, para a gente, o pão de queijo, eu brinquei com Flávia, hoje eu comi um pão de queijo de verdade em Belo Horizonte. Porque o pão de queijo, para a gente lá,
ele não é simplesmente um produto. Ele é algo que tem um sentimento. Ele é algo que vai muito mais profundo do que simplesmente eu comer um bolinho de polvilho com queijo e ovo. Entendeu? Então, ou seja, ele é algo que realmente as pessoas sentam à mesa para poder degustar. Então, esse é o sentimento do paracatuense. Então, a gente precisava repassar isso para as pessoas que estão vindo. E aí, uma estratégia que nós criamos foi a questão das oficinas gastronômicas. Oi, Igor, parabéns aí. Pegando uma carona aí no que você disse, eu fui convidado esse ano para participar de uma oficina, fui convidado pela Emater para participar de uma oficina que chama Prove e Aprove, que a gente vai oferecer receitas com alguns insumos, né, de cultura, de produção familiar, né, da agricultura familiar, em Macacos e Nova Lima. Então, nós já fizemos uma parte do processo, que foi nas escolas municipais, e vamos agora, me parece que no dia 26, a gente vai fazer a segunda parte, que nas escolas estaduais. A proposta dessa oficina é criar receitas com esses insumos que vai beneficiar a agricultura familiar para que eles possam estar fornecendo os insumos para as escolas. E pegando uma carona no que a Rosilene falou, no que o Igor falou, a gente vai criar receita utilizando punks. A primeira etapa foi feita com pitaia, então eu desenvolvi algumas receitas com pitaia. Eu fiz uma panqueca com a massa de pitaia. A meninada come pitaia, poxa, isso não tem gosto de nada, mas na hora que você faz uma panqueca, que você bota um frango desfiado lá dentro, a meninada adora, gosta, fica uma aparência bacana. Então, é aquilo, a Rose falou da criançada não comer couve, mas comer um crispes de couve, uma coisa diferenciada. Você agrega um outro produto e a criançada vai conhecendo. Então, houve uma apreciação geral da meninada em cima das receitas, exatamente por isso. Eu quis brincar não só com o paladar, mas com a estética, com o visual para a criançada. E o próximo desafio vai ser cogumelos. Eu vou criar algumas receitas com cogumelos para a criançada provar. Então, todo mundo torce um pouco o nariz para cogumelo, né? Principalmente porque é muito novo na nossa gastronomia. Mas eu estou tentando arrebanhar essa turma com receitas, botando insumos mineiros, botando punks para a criançada prove, com estética, com colorido. Então, vai estar tudo isso disponibilizado daqui a pouco no site da Emater, né? A gente está fazendo isso juntamente com a Prefeitura de Nova Lima e Emater. Então, estamos fazendo esse trabalho, que é bem isso também, e eu estou tentando resgatar receitas que tenham esse contato com a nossa gastronomia, que tem esse link para exatamente valorizar o trabalho, juntamente com a agricultura familiar, e levar para essa criançada uma coisa diferente, bacana, talvez moderna, mas com esse histórico, com essa afetividade da nossa comida, né? Obrigado mais uma vez. Parabenizar também, né, Igor, né, e você por esses relatos. Eu acho que a gente está falando de educação da base, né, de pensar uma educação para o patrimônio, que isso é uma prerrogativa muito importante dos registros. Acho que é muito motivador esse relato que você traz, assim, desde que vocês estão construindo localmente, né? E ver como é que é isso. Assim, você não está pensando nunca só o prato, né? Então, você está pensando nessas mulheres que fazem, os territórios de onde elas vêm, você está pensando no gosto. Nós estamos falando aqui muito de saúde também, né? Então, falando de fazer essa valorização dessa cozinha tradicional, dessa cultura alimentar tradicional, frente a essa indústria, né, monolítica aí, que vem com esse marketing tão pesado. Isso que vocês já estão fazendo na base, né, também já são ações de salvaguarda que apoiam aí o trabalho do Instituto, e muito, assim, é muito legal ouvir vocês. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Por conta de gravação. Bom dia, gente. Eu só acho que a gente tinha que ter alguma forma de comunicar isso tudo, porque às vezes a gente vê algumas ações só pontuais, né? Por exemplo, eu sou do Senac, a gente tem o programa Primórdios lá também. Então, assim, a gente às vezes não sabe o que a Emater está fazendo, a gente não sabe o que o Senac está fazendo, a gente não sabe o que o Sebrae está fazendo, a gente não sabe, por exemplo, que tem
projeto lindo lá em Paracatu. Então, assim, eu acho que, às vezes, assim, como fica muito distante, a gente não está sabendo de tudo. Talvez tenha algum lugar para todo mundo postar as coisas que fazem ou se conversar, né? Para a gente saber mesmo o que está... No meu caso, eu trabalho com boas práticas de manipulação de alimentos. E, por exemplo, na questão que o Marlon falou de rotulagem, por exemplo, eu estou passando aperto, porque até a legislação é complicada, né? Para a gente passar para uma pessoa, às vezes, que não sabe nem ler, você ensinar como é que ela vai rotular o alimento dela. Complicado. Eu acho que essa proposta, né, da criação desse plano de governança, dessa rede de governança, né, para a salvaguarda da cozinha mineira, eu acho que é um bom caminho para isso, assim, né? Então, acionando SEBRAE, EMATER, assim, trazendo representantes, né, também das associações, das gestões municipais, talvez a gente olhar para essas gestões que já têm bens registrados nesse âmbito, que já têm ações de salvaguarda que já vêm sendo desenvolvidas e criar efetivar a criação dessa rede de governança, que foi proposta por esse documento do Periférico. Eu acho que é um caminho bem importante, assim. A gente teve isso lá na comunidade dos Arturos esse ano, né, que já é uma comunidade registrada há quase 10 anos, e que é uma comunidade que tem muitos parceiros. A gente viu essa necessidade, a gente tem que ter um comitê para que todos esses parceiros estejam conversando, porque às vezes está propondo a mesma coisa que um outro parceiro. Então, ter esses comitês, essas redes de governança, eu acho que é fundamental, principalmente para esses bens que têm tantos braços, né, e tantas etapas, tantas, sei lá, etapas desse sistema mesmo. Eu acho que isso é fundamental mesmo, seu comentário, muito importante. Eu pedi para a Vani, conversei com a Vani Pedrosa esses dias, ela não pôde estar conosco, né, ela está em viagem, da importância do trabalho que vocês têm desenvolvido com os primórdios. E a Vani está com a gente desde o início, estabelecendo diversas contribuições, com o dossiê, com outras reflexões. E essa semana ela me trouxe um relato muito interessante. Eu estou sem meu celular aqui, eu queria ler o relato dela. E falei, Vani, grava um vídeo. Se você conseguir gravar um vídeo, já que você não mais está presente, a gente exibe o vídeo, você fazer nesse relato. Porque é exatamente isso, assim, como é que, indo até as comunidades, indo até os produtores, como é que tem sido identificada a importância de desenvolver diversas ações, mas não qualquer tipo de ação, não de qualquer forma, né? Então, ela estava trazendo exatamente esse relato. É uma pena. Ela até me mandou uma mensagem agora há pouco, eu vi que ela apagou, acho que era para falar que não conseguiu gravar o vídeo. Eu falei, olha, grava, porque é importante a gente trazer, já que a Frente da Gastronomia Mineira, o SENAC, têm sido presentes desde o início. Né? Esse plano de governança, no início da sua fala, Nicole, eu tive que subir, eu não sei se você chegou a falar do plano, né? Sim, eu falei por alto. O que a gente fez? Não foi um plano, a gente fez uma sugestão de um plano de governança, né? Porque ele tem que ser construído também coletivamente. Então, o que a gente identificou como sendo muito importante? Algumas frentes que devem ser incorporadas, e depois essas frentes também vão incorporar outras entidades, grupos de pesquisa, não necessariamente vinculados à universidade, né, mas em diversas outras instâncias, gestões municipais, as instituições, né, como o SENAC, o próprio SEBRAE, que nos ajuda com uma outra perspectiva, a Frente da Gastronomia Mineira, a EMATER, que é uma parceira do Periférico, não só nesse projeto da cozinha, mas do queijo também, a Abrazel, as universidades, que estão formando aí também com uma outra perspectiva, detentores, associações, nós listamos, inclusive, a Associação de Paracatu estava na lista. Na hora que você falou a sigla, eu lembrei. Diversas associações de produtores, de quitandeiros, de agricultura familiar, porque isso tem que ser muito amplo e horizontalizado. Né? A gente não pode tornar isso como algo privado ou de propriedade de uma determinada instituição ou de um projeto, porque esses projetos também eles têm uma finitude. Né? Então, é muito importante que isso seja construído pelos agentes de patrimônio, porque só assim a gente entende que há uma perpetuação e uma forma mais horizontalizada de construção também.
né? Então, a gente fez uma sugestão que depois o IEFA vai poder trabalhar em cima desse plano, apresentar, e uma das ações pode ser, inclusive, né, Nicole, a apresentação e a validação desse plano de governança, né, que eu acho que é importante, porque ele é como se fosse um pré-projeto, né? Ele é uma sugestão de um plano, porque ele demandaria um diálogo direto com essas instituições, e a gente colocou ali como a título de sugestão, realmente, que elas participassem. Então, o SENAC realmente tem contribuído demais, inclusive em Santa Luzia, o SENAC fez um trabalho muito extenso, a gente acompanhou lá em Santa Luzia, relativo aos primórdios também, e com resultados surpreendentes sobre a rota do sal na região, né? Acho que nem o próprio município sabia o valor, né, que o município tem na história da cozinha mineira. Eu fiquei surpresa quando eu ouvi sobre a rota do sal, né, toda aquela importância, toda a trajetória, tudo que vocês conseguiram levantar de dados, assim, foram milhares de horas de gravação, é uma coisa, um produto muito extenso, né, que o SENAC ainda vai conseguir trabalhar e se debruçar sobre ele por muito tempo. Então, é muito importante que a gente pense nessa rede de governança, e a criação de um comitê, que é o que parte centraliza isso, é uma forma, porque o comitê ele não é formado por uma instituição, né? Então, se uma instituição falha, muda a gestão, às vezes muda o programa, a gente não fica refém disso, né? Você tendo uma diversidade nessa composição, a gente consegue permanecer, né, com essas contribuições e ter uma perpetuação aí dessa valorização do saber, né? Isso. Mais alguém, gente? Eu queria fazer um pedido, né, para quem está fazendo o registro aí de foto, vídeo, e ao publicar isso nas redes, se puder fazer a gentileza de marcar @Cozinha Mineira Patrimônio, para que a gente gere, né, maior compartilhamento, maior engajamento das informações que vocês estiverem publicando. Ok? Mais alguma pergunta? Alguma contribuição? Eu quero só dar alguns avisos. O Luciano já falou a respeito das atividades que demandam inscrição presencial. Por que a gente não quis abrir uma inscrição online para degustação de azeite hoje e para a aula show da Rosilene amanhã? Porque muitas vezes as pessoas se inscrevem para garantir aquela vaga e não conseguem estar presentes naquele momento, né? Acontece um imprevisto, muda a programação. Então, se a pessoa se inscreve antes, ela vai ocupar uma vaga que não necessariamente ela vai utilizar. Então, a gente achou mais justo as pessoas estando presentes, né? Lá na mesinha de credenciamento, tem uma lista para degustação de azeite de hoje, que são 50 vagas, que é o que a gente consegue administrar naquele horário. E amanhã também a Rosilene gentilmente vai nos receber aqui no Campus Liberdade, que é ao lado. Saiu daqui, entrou à esquerda, 2 quarteirões, não 1,5. Né, às 11 horas. E amanhã, terminando lá com a Rose, vai lá de 11 a meio-dia e meia, nós voltamos para cá, porque amanhã, de meio-dia e meia às 2 horas, nós teremos o chefe Reinaldo Mendes, do Circuito Veredas, que ele vem também fazer uma cozinha show aqui. Né? Então, amanhã a gente vai... O Igor está ali até virando. Não é? Então, assim, a gente tem essa programação. Para a cozinha show do Reinaldo, não precisa de inscrição, tá? Basta ter feito o credenciamento, o crachazinho normal. E para a aula da Rose amanhã, a gente precisa também da inscrição. Tá bom? Então, se quem estiver aqui hoje e quiser amanhã participar, tem que fazer, porque é uma forma que a gente tem de controle do ambiente, tem um limite de pessoas, é um espaço reduzido, né? Então a gente tem que aqui em cima naquela mesinha, tá bom? Mais alguém, gente? Alguma contribuição, alguma observação? Vamos lá? Então agora a gente vai convidar também vocês para virem ao palco para a gente fazer uma foto coletiva dessa manhã. Podemos? Obrigada, viu, gente? Obrigada, Luciana. Obrigada a todas pela escuta, pelas contribuições. Foi ótimo estar com vocês. Podem ficar à vontade, subam ao palco. Aí o nosso fotógrafo vai pegar ali ainda o painel de fundo.
A inscrição pode para amanhã, pode fazer hoje? Pode fazer hoje. Aqui fora. Vou dar um pulinho na Assembleia, não vou conseguir vir na parte da tarde. Ah, perfeito. Aí eu vou lá. Na hora que você sair, você faz ali em cima. É, arreda. Bem mineiro, bem mineiro. Eu sou capixaba, arredar. Arredar não tem lá, não. Mas isso é tradição. Não, mas se eu tivesse uma tradição outra, eu arredar.